Olá, tudo bom? É com vocês mesmos. Oi, tudo bom? Eu sou a Natália, eu sou apresentadora da Sora Produções. Hoje eu estou aqui para apresentar o Fatec Geek PG. E hoje eu tenho aqui o Jaime Rodrigues, é um prazer tê-lo aqui conosco. Formulei algumas perguntas para fazer para ele aqui. Como a gente só está com um microfone, eu vou revezar com ele o microfone aqui, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, no final do que eu perguntar, eu vou deixar aberto para que vocês possam fazer alguma pergunta, tá? Para o Jaime. Então, vamos lá. Jaime, primeiro de tudo, obrigada pela presença. Primeira pergunta que eu tenho para fazer é sobre o que você considera como o principal elemento na criação de um cenário de uma aventura de RPG. Bom, tem vários elementos, na verdade, na criação de um cenário eu vou ter que levar muita coisa em conta. Eu vou ter que ver para quem ele é voltado. Então, se eu estou criando um cenário para o meu grupo de jogadores, eu preciso ter certeza do que eles querem jogar. Eu acho muito complicado criar um cenário num jogo que de repente não é exatamente aquilo que eles querem. Então, cada vez que eu vou começar uma campanha, vou começar uma aventura que seja tal, eu tenho muito diálogo com meus jogadores, saber assim, o que eles querem jogar, o que vocês estão com vontade, o que está rolando na nossa mesa que eu vejo que visivelmente tem interesse. E aí eu pego esses elementos para criar. Se é uma coisa mais voltada para comercial, por exemplo, eu vou criar um cenário que eu vou disponibilizar ele na internet para as pessoas jogarem. Aí tem uma série de fatores que podem ser. Então, se tem algum tema que está muito em voga no meio por causa de algum filme, se é algum assunto que está sendo muito discutido porque, sei lá, aniversário de algum grande autor, alguma coisa assim. Então, para mim, na criação, lógico que sempre tem aquela possibilidade que tem uma coisa na minha cabeça que está falando muito alto e que eu preciso criar aquilo. Tem essa possibilidade também. Mas, em geral, é muita coisa de diálogo. Eu sou o tipo de narrador que eu dialogo muito com meus jogadores para saber o que é, porque eles participam muito da criação do cenário comigo. Certo. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Sobre criação de cenário? Sobre o que ele considera? Não? Tem? Pode falar. Já aconteceu você ter que criar um cenário, assim, você, por exemplo, perguntar para os jogadores e o jogador falar que quer literalmente só bater em alguma coisa ou quer algo mais voltado para o combate? Muito, né? Muito. Tem uma anedota de uma vez que aconteceu comigo, eu sempre cito isso nas minhas oficinas, inclusive. Era um final de noite, eu estava morrendo de sono e tinha acabado a aventura e falei, ótimo, todo mundo vai embora e tal. E era um jogo que a evolução do personagem se dá por níveis, então por ponto de experiência. Aí o jogador falou, falta, sei lá, X para eu alcançar o meu nível, coloca alguma coisa pra gente fazer aí e tal, não sei o quê. Eu falei, não, coloca lá. Ok, beleza, só que eu vou precisar de um tempo para estudar a cena. Então me dá 20 minutos, eu vou ali na salinha ali, 20 minutos, beleza. Peguei 20 minutos, peguei o livro, coloquei na cara e dormi durante 20 minutos. Eles foram lá, bateram na porta, tá pronto? Eu peguei uma folha de papel, rasguei 4, 5 pedaços, joguei dentro do livro dos monstros e fui pra mesa. Aí chegou lá e falou, então, vocês estavam e aí de repente vocês encontraram tal bicho. Bate. Parabéns. Aí, então, o que aconteceu? Vocês vão encontrar uma ninfa. Não. Vocês encontraram um goblin. Isso, encontraram um goblin. 3 encontros, subiram de nível. Eu termino a aventura e eles falam, cara, essa foi a melhor aventura que você mestrou até hoje. E eu usei todos os palavrões que eu conhecia e outros que eu não conhecia. E os jogadores indignados, pô, mas a gente elogiou sua aventura e você está nos xingando? Eu falei, desgraçado, blá. Sim, tem um tipo de jogador que é o ênfase dele, o prazer dele é realmente o combate. É realmente o desafio de conseguir tirar os números dos dados tal, e tal. É o jeito que ele se diverte. Então, se eu sou o narrador, a minha função é fazer o pessoal se divertir.
Se é assim que ele se diverte, ok. O problema é só, eu não posso criar uma aventura que só ele se divirta. Então, aí é a minha função de narrador ou mestre de saber dosar as coisas e jogar para cada um o que eles querem. Mas eu detesto isso. Legal. Os personagens NPCs, né? Tem influência na criação do cenário? Tem no desenvolver do cenário, na verdade. Porque os NPCs eles nascem a partir do cenário. Então eu vou criar um cenário, seja lá o que for, eu vou pensar no lugar, eu vou pensar no momento, eu vou pensar na situação e obviamente vai ter que ter um elemento com que os jogadores interagem. Então se vai ter NPCs, eles vão ter que interagir com aqueles personagens. Eles evoluem junto com o cenário, porque aquilo lá não é estático. Então se eles são personagens que estão inseridos naquele meio, e obviamente o tempo vai passando e situações vão acontecendo, mesmo que não seja só uma aventura, quer dizer, eles não ficam em stand-by parados de tempo e espaço, né? No momento que os jogadores não estão na cena, a cena fica congelada e os NPCs não. A vida deles prossegue. Então, de acordo com alguma coisa que vai acontecer no cenário, que os jogadores influenciam, ou por não fazerem nada, também pode ser que eles influenciem por não fazer nada e o cenário evolui para determinada situação, os NPCs também vão progredir junto com esse cenário. Então eles evoluem em conjunto com isso. Alguém tem alguma pergunta relacionada ao tema? Pode falar, Dante. Tem algum NPC que você acha assim que é meio que marcado o seu, que você recicla ele, que você usa ele, ou que ele... Algum NPC assim que você usa em mais aventuras, que você meio que tenta reciclar, ou que você gosta mais assim, que você jogou, ou que ele é útil para mais aventuras assim? Mais ou menos. É que assim, eu tenho um hábito de em determinadas campanhas de eu criar um NPC jogador. Porque assim, ele é um NPC meu, eu criei, mas ele interage junto com os jogadores. Então, por exemplo, e eu interpreto na minha cabeça como qualquer outro NPC, só que ele está junto com os jogadores. Ele pode morrer, ele faz parte do grupo, né? Ele é o cara que ou complementa uma situação, o grupo precisa de determinado personagem, determinado profissional, determinado aventureiro que o grupo não tem. E eu uso esse NPC, obviamente, esse NPC não sabe tudo que eu, narrador, sei. Mas o NPC também tem que participar das descobertas do grupo. E às vezes eu uso esse personagem para passar pequenas dicas ou pistas para os jogadores descobrirem. Eu não gosto do NPC que descobre tudo e joga, porque é a pior coisa possível, né? Tira todo o prazer do jogador. Então, ok, os jogadores não perceberam que o tapete está disposto de determinado jeito, tal, não sei o que. O meu NPC chega e fala assim: ah, puxa, essa sala é tão decorada, né? Tantas coisas assim, tal, aí os jogadores vão parar, olhar. Ah, é tão decorada assim, narrador? É decorada. Como que é decorada? Tem quadro, tem isso, tem aquilo, tem tapete e tal. Você tem um tapete? Como é que é esse tapete? Ou seja, não é aquela coisa que eu falo: olha, vocês entraram numa sala e tem um tapete. Né? Tipo, videogame, a única coisa que coloca é o tapete. Não. Eu uso a dica do NPC para eles desenvolverem uma ideia e procurarem eles a pista. Então isso eu faço realmente. Eu tenho alguns personagens que eu acabo gostando de determinados cenários que eu faço. Mas um específico não, a não ser que seja para tirar sarro, normalmente. Mais alguma pergunta sobre o tema? Pode falar. Você teve algum NPC muito marcante em algum jogo que foi muito importante, marcante? Sim, eu tenho porque é uma campanha que está congelada, que é de Lenda dos Cinco Anéis. É uma campanha que eu mestrei uns 3 ou 4 anos seguidos. E deve fazer... Bom, minha filha está com 9 anos, então tá, a campanha está parada há uns 8 anos. E eu tinha um NPC que eu adorava, que era um samurai, um bushi do clã do Grou. E ele tinha um papel muito importante na história, porque ele
Ele era um nível maior que os outros personagens, mas a evolução dele eu parei, então os outros personagens foram evoluindo, chegar no nível dele, e ele tinha um link importante com outro personagem. Né? Mas ele, apesar de ser, ele apanhou muitas vezes, os personagens tiveram que salvar ele algumas vezes, tal, não sei o quê. Então esse eu gostava muito, porque na verdade era um personagem com que eu já tinha jogado a campanha de outro narrador. Então eu peguei aquele personagem que eu gostava, coloquei na minha campanha, só que como meu NPC. É esse que eu lembro assim, de cabeça. Bacana. Agora tem uma terceira pergunta. Quão importante você acha que é o cenário para a imersão do jogador, né, em um ambiente? E quais seriam os pontos que tornam esse cenário mais atraente para o jogador? Isso bate um pouquinho com a primeira pergunta. Porque assim, eu tenho um grupo de jogadores e eles querem jogar uma campanha de aventura. Eles querem bater em alguém. Ou em alguma coisa, ou em algum grupo de coisas. Então, não adianta eu insistir e querer colocar uma campanha investigativa nesse ponto. Porque não vai ser do gosto dos jogadores. Então, eu preciso achar um ponto de união. Desculpa, fala de novo? Eu me perdi. Sobre o cenário, a imersão do jogador. Tá, a imersão. Então, os jogadores, quando eles... Eu anuncio um jogo de medieval fantasy, Dungeons and Dragons. Certo. Os jogadores já vêm com uma predisposição, já vêm com uma coisa em mente. Certo. Eu venho para jogar um jogo que vai ter feitiços, vai ter monstros, eu vou bater em criaturas, talvez tenha um dragão, mas é um elemento fantástico e tal. Eu vou ter que corresponder a essa questão. Quanto mais eu corresponder a essa expectativa, mais eles vão realmente querer entrar no jogo. Quanto mais eu fugir da expectativa, menor vai ser o índice de atenção que eu vou conseguir segurar deles. Então provavelmente eles não vão conseguir tanta imersão no jogo. E obviamente eu também preciso ver que tipo de jogador ele é, o que ele quer. Então numa campanha de medieval fantástico, vai ter o jogador que gosta de ir lá e bater no monstro. Vai ter o healer do grupo. Vai ter o cara que é o ladino, que quer simplesmente ficar sacaneando e pegando o tesouro de todo mundo. Sempre tem uma. Sempre tem uma. É engraçado como no meu grupo, muitas moças, meus grupos são muito mistos. Muitas mulheres gostam de jogar com ladino. Eu me identifico. Olhar mesmo. Eu me identifico. Também porque o ladino é um personagem que precisa jogar de uma forma mais inteligente também, né? Então nem todo mundo curte tanto isso. Mas esse elemento é muito importante na parte de imersão. Alguém tem alguma pergunta sobre essa parte de imersão no jogo? O quão é atrativo para vocês? Pode falar. Eu gostaria de saber, dependendo do tema da aventura, como você enfatiza certos elementos ou outros? Tipo, digamos, se é uma aventura heróica de combate tradicional, se é um mistério, ou se é terror, ou se é algo mais político, interpessoal, isso muda a forma como você prepara o ambiente? Com certeza. Aí eu estou me adiantando um pouco na minha oficina, mas vamos lá. Primeiro, vem da premissa. Qual que é a premissa do jogo? Então, se a gente já combinou um cenário ou um tipo de jogo, eu citei agora há pouco o Dungeons and Dragons. Então, quando a gente anuncia que a gente vai jogar Dungeons and Dragons, você já parte da premissa que vai ser um jogo de combate, que vai ser um jogo que vai ter elementos fantásticos, que vai ser um jogo que vai ter monstros, que vai ter magias, que é subida de níveis. Então, o combate tem um papel muito importante no jogo e por aí vai. Impede que eu faça um jogo investigativo? Não, não impede. Impede que eu faça um jogo político? Não, não impede. Mas, a primeira impressão do jogo não é essa. Não é a premissa básica do jogo, certo? Agora, existem formas. Um exemplo que eu dou, por exemplo... Então, primeiro, vamos lá. Eu primeiro vou partir da premissa. O que a gente vai jogar? A gente vai jogar D&D? Não, a gente vai jogar... Já está em português. Chamado de Cthulhu. A gente vai chamar chamado de Cthulhu. Então, eu já sei o que os caras querem. Eles querem um jogo que tem os Great Ones, os grandes antigos, em português?
os Great Ones, que vai ter o Cthulhu, que vai ter não sei o que. É um jogo, então, o bicho berrou daquele lado, eles não vão correr para lá, eles vão correr para o outro lado. Né? Primeira coisa, ou seja, foge do monstro. Ninguém vai pegar uma shotgun, vou matar o Cthulhu. Não, sabe que isso não vai acontecer. Então, você sabe mais ou menos qual é a premissa, qual que é o interesse do jogador, que tipo de aventura ele quer. Agora, se é um cenário Savage Worlds, eu posso jogar qualquer coisa, ok? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou dar um exemplo, de o Sétimo Mar. O Sétimo Mar agora tem em português. A primeira edição do Sétimo Mar, o Sétimo Mar é um jogo, para quem não sabe, de piratas, capa, espada e coisas do gênero. A primeira edição do John Wick, então quando você pensa no cenário, você pensa num cenário que tem lutas de espada, que tem os caras se pendurando pela cortina e passando, ou que estão lutando nos barcos piratas e coisas do gênero e tal. É um cenário de romance, é um cenário. O John Wick tem uma técnica muito interessante, por exemplo, o Seven Sea ele dividia em 5 pontos. Então vamos lá, o que eu espero no jogo capa espada? Então eu espero aventura, eu espero intriga, eu espero romance, eu espero exploração, porque é um jogo de descobertas, de barcos, de viagens, e guerra. São 5 elementos do cenário. Aí o que o jogo fala? Eu vou para cada um de vocês jogadores, falo assim, tem 5 elementos, vocês têm 100 pontos. Distribuam esses 100 pontos entre o que vocês querem. Então, nossa amiga aqui, por exemplo, ela é uma ladina, ela gosta de intriga, ela gosta de suspense, ela vai colocar esses elementos em um número maior de pontos nesses elementos. Ela não curte tanto guerra, então guerra vai ser um elemento menor. Ela vai colocar, de repente ela coloca 0, não gosta de guerra. Mas ela quer um romance. Então, sei lá, ela coloca 20 pontos do 100 no romance. E aí vai. Quando eu pegar o papel dela e olhar, eu sei o que ela quer na aventura. Só que ele quer outra coisa. Ele, sei lá, ele coloca 50 pontos em aventura. 30 pontos em militar e ele não quer romance. Então, eu vou dosar minha aventura. Minha aventura vai ter esses elementos porque ela quer romance. Então vai ter um romance, vai ter um romance com ela. Agora, se tiver um combate, uma guerra, os reis estão em guerra, vai ser uma coisa mais voltada para ele. Então, com essas informações, eu consigo pegar o que cada um quer e ir dosando a aventura. Agora, quando eu pegar um negócio eu vejo tem 0 de exploração, ninguém quer exploração, não esquece, não vou para exploração na aventura. Né? Ninguém vai entrar nem de barco. O barco vai ficar encalhado lá no porto e tchau. Vamos se pendurar nos candelabros, gente. É esse o negócio. Então tem umas formas de você... A forma mais fácil é falando com o jogador. Gente, o que a gente quer? O que vocês querem? Eu quero um jogo de aventura, eu quero um jogo de intriga, eu quero um jogo... E aí você pegando esse feedback, você vai atendendo. É o jeito mais fácil. Mas existem outros sistemas com outras... Os livros de jogo de mestre, de narrador em geral, sempre tem alguma coisa dando um toque a respeito de como fazer isso. Mais alguma pergunta sobre esse tema de imersão no cenário? Ninguém? Então vou passar para a próxima pergunta. Você acha que a descrição do cenário é melhor? Algo mais abstrato, vago, mais aberto ou algo mais direcionado, preciso, detalhado? Tá. Isso vai variar um pouco para mim, mas em geral depende também do tipo de aventura. Eu tenho uma premissa como narrador que eu gosto de falar pouco. E aí fica uma coisa estranha. Como assim narrador que fala pouco? Porque assim, a minha política é a seguinte: quanto mais eu falo, menos você fala. E o meu jogo é para os jogadores se interessarem em jogar. Então eu tento ver o que é necessário. Tá. Então se a gente está jogando D&D, se a gente está jogando Dungeons & Dragons, a nossa cena é dentro de uma taverna, eu vou me limitar ao que está dentro da taverna, aos elementos sinestésicos que o personagem dele vai perceber. E vou jogar esses elementos e vou ficar quieto.
Aí ele vai ficar. E eu vou ficar. E que mais? Isso é o que você está vendo. Nesse momento é o que você está vendo. Você quer fazer alguma coisa? Você quer interagir? Se ele interagir, coisas acontecem. É a mesma coisa. Enquanto eu estou aqui olhando para vocês, eu não faço a menor ideia do que está atrás de mim. Então eu não preciso parar e descrever o que tem atrás de mim numa cena. Eu vou descrever o que está na minha frente. Eu posso simplesmente descer desse palanque aqui e ir embora e não olhar para trás. Então não interessa para mim, como jogador, o que está atrás de mim. A não ser que nesse momento eu chegue e fale: meu personagem está olhando para trás e vendo isso aqui. Aí eu, como narrador, vou narrar. Vou descrever isso. Então, o cenário, na minha opinião, ele é descrito com a minúcia que é importante naquele momento. No momento da cena. No começo de campanha, você vai descrever tudo que você acha importante para o jogador naquele momento. Se eu estou descrevendo uma taverna, eu não preciso falar para o jogador que a cidade vive de agricultura, porque não é importante. O interessante é o jogador se interessar pelo cenário a ponto dele perguntar: mas essa cidade aqui, eu vivo aqui, eu cheguei agora, como é que é? E aí desenvolve, porque inclusive o jogador te ajuda a desenvolver o cenário. É a pior coisa possível, e eu já passei por isso, quando você passa, sei lá, 2 semanas, 1 mês elaborando uma cidade, e você cria toda a estrutura da cidade, e na segunda aventura os jogadores resolvem fazer uma coisa que vão mudar de cidade. O que você vai fazer? Você vai proibir? Não, você não vai proibir. Você vai criar uma cidade clone? Ah, aquela cidade é exatamente igual a essa. Que coincidência. Mas isso vai acontecer. Então, por isso que os meus cenários, eles têm uma coisa pronta e o resto vai se desenvolvendo de acordo com o interesse. Alguém tem alguma pergunta sobre esse tema? Sobre cenário, descrição de cenário para jogar? Não? Então vou passar para a próxima pergunta. Quais são os detalhes mais importantes na descrição de uma aventura? Assim, o que você considera que é imprescindível? Tem que estar muito bem descrito os NPCs com que eles vão interagir. E quando eu falo bem descrito, não significa simplesmente dizer com que roupa eles estão, embora isso pode ajudar também. Mas o importante é ficar mais ou menos claro o que o NPC quer passar para o jogador. Porque o que o NPC quer passar para o jogador nem sempre é tudo que o jogador pode saber dele. Então, se eu sou um NPC que eu estou ocultando alguma coisa, eu não posso deixar evidente para o jogador que ele está ocultando alguma coisa, mas eu posso deixar sugerido. O ambiente tem que ser claro para eles saberem onde eles estão, né? E tem que ser um pouco evidente também qual é o objetivo da aventura. Há um mistério? Há um mistério. Qual que é? Eles têm que descobrir, mas tem que ficar claro que há um mistério. Porque tem jogadores que se perdem. Se você é um narrador ou você está num dia particularmente que você está meio vago por algum motivo, tal, não sei o quê, às vezes os jogadores, não é que eles não querem pegar o famoso gancho da aventura, é que eles não vêm. Então aí às vezes fica complicado, depois que você perdeu o bonde, você tem que correr atrás e fazer o outro bonde passar. Então tem pequenos elementos e isso é muito mais fácil junto com os NPCs e com a proposta de jogo, o famoso gancho, que tem que ser uma coisa clara que está ali, o que é que os jogadores podem fazer naquele cenário. E uma coisa muito importante os jogadores, eu já vi isso em alguns livros, a gente sempre fala dos livros bons de RPG, mas tem aqueles ruins, e eu tenho muito livro ruim. O livro bom de RPG é aquele que tem muita coisa para o jogador fazer, e um cenário bom também é esse. É um cenário em que os jogadores param, olham e falam: ok, putz, a lenda daquela floresta é interessante. A história daquela igreja desconsagrada também é interessante. A história daquele casal que se perdeu dentro daquele prédio é interessante. Então você coloca várias histórias, vários pontos, vários personagens interessantes ali, que os jogadores podem fazer. O que eles vão pegar, você não sabe. Mas é importante eles sentirem que eles têm uma grande diversidade de oportunidades para interagir com o cenário. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Acontece muito, né, do pessoal que tá jogando RPG e do nada, no meio da campanha, se perder ali e pra voltar, pra você pegar aquele gancho e poder continuar a história. Como que funciona? Funciona de forma bem trabalhosa. Eu imagino. Mas acontece muito. Acontece, porque mesmo jogadores, e quando eu falo isso, eu falo de mim, porque eu também jogo. Né? Então, você tem o lance daquele... O momento que o narrador estava falando aquela pista importante, aquele elemento chave, eu me distraí porque minha filha me chamou e sei lá alguma coisa, ou a pessoa do lado falou alguma coisa, ou eu simplesmente não consegui pegar a ideia de que aquele jornal dobrado ali em cima da mesa podia conter isso importante. Tem narradores que são punitivos. Tem o narrador que falou, perdeu, acabou. Vai para outra cidade e vamos fazer outra aventura. Tem. A minha ideia é que se há uma boa aventura, o jogador está perdendo com ela também de ela não jogar, dele não jogar essa aventura. Então você tem que criar uma série de circunstâncias que também não pareça tremendamente artificial. Olha, tá passando um drone, que legal, o drone caiu aqui e tem uma dica. Olha, tem um papel escrito, vá para aquela porta. Aí não dá, porque aí o jogador se sente um imbecil, né? E às vezes a culpa nem foi dele, às vezes a culpa foi sua. Então você tem que criar uma série de situações que vão fazer interagir, ou... Tem um negócio na oficina de narradores que eu falo que se chama... O mais importante de uma aventura de RPG para o narrador saber é o que há atrás da porta. E tem uma porta. Aqui tem uma porta, correto? O que tem atrás dessa porta? Alguém sabe? Quer ver primeiro? Eu também não sei. Eu também não sei. Ninguém aqui sabe. Ali pode ter, sei lá, uma escada, pode ser equipamento de gravação, pode ter um coro. Espero que não. Pode ser qualquer coisa. Numa aventura de RPG é exatamente essa ideia. O que está atrás da porta? O jogador não sabe. O narrador volta e meia acha que por causa de, sei lá, a coisa está tão na cabeça dele, da história às vezes, que ele acha que pro jogador está muito evidente. Mas o jogador não sabe. Ele não tem ideia do que está atrás da porta. E o que está atrás da porta é o que está na sua mente. Então, você tem que ter sempre isso em mente. Eles não sabem. Então, se eles estão indo para um lado, eles não sabem o que vão encontrar lá. Se eles estão indo para o outro lado, eles não sabem o que vão encontrar lá. Então, você trabalha exatamente com esse elemento do que eles não sabem. Para ir introduzindo as coisas de uma forma orgânica, não é bem o termo, mas uma forma natural. Né? Uma forma que não fica forçada para ele voltar para a campanha. Eu acho que sim. Meu princípio é sempre: eu estou lá para me divertir e eu vou me divertir com os jogadores se divertindo comigo. Então, se é uma coisa acidental, por que eu vou puni-los? Ah, perderam a pista, tchau, vambora. Alguns sistemas de RPG, inclusive, prevêem o Rastro de Cthulhu, que saiu pela Reta há pouco tempo atrás, é um sistema que prevê exatamente essa possibilidade. Quer dizer, os testes, da forma que são feitos, não vão deixar o jogador perder aquela pista. Porque não é exatamente um teste. Tem uma mecânica no sistema que a pista o cara vai achar e acabou. Então é muito importante. Então, trabalho dá, mas sempre tem uma forma, principalmente por esse princípio que o jogador não sabe o que você sabe, de você colocar de novo aquela pista de um jeito natural. Ou então, improvisa e faz uma coisa melhor, pegando o mesmo tema que você tinha. Ok, tinha uma fantasma naquela casa, tal, não sei o que, blá blá blá. Tá bom, eles foram para outra cidade, para outro país, tá bom. Então, esquece o fantasma, agora é um vampiro ou alguma coisa, não sei o que, coloca a história de novo, sei lá, 2 sessões para frente. Alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Pode falar. Alguma vez algum jogador seu, tentando descobrir um mistério, começou a falar várias coisas e acabou te dando uma ideia, mas se a gente tinha pensado, falou, não, boa ideia. Tipo, assim. Sempre que ele fala assim, alguma vez algum jogador já tem medo, que eu sei que provavelmente aconteceu. Desculpa, Ele você falou que ele te deu uma ideia? Ele suspeitou de um verdureiro. O verdureiro pode ser um traidor, né? Sim, Olha, eu faço
direto isso. Eu pego os elementos que os jogadores colocam e uso. E às vezes assim, eu pego ideias que eles têm. De novo falando de Lenda dos Cinco Anéis. Uma vez um jogador, aconteceu uma série de circunstâncias, acabou a sessão, eu estava indo com meu amigo pro estacionamento, ele virou para mim e falou assim, olha, o meu personagem, depois do que aconteceu hoje, meu personagem é o único que está em tal situação. Ele vai virar pro Daimyo e falar tal coisa. Eu parei, olhei e fiquei olhando para ele assim, porque era uma coisa totalmente revolucionária no cenário. Só que na minha cabeça, as engrenagens começaram a funcionar em ritmo frenético. Eu falo, bom, a consequência disso é porque as famílias vão fazer isso, tal, não sei o quê. Ele vai ser alvo da atenção por causa disso, não sei o quê. Aquele personagem não vai gostar disso, blá, blá, blá. A campanha mudou totalmente naquele momento. Naquele momento eu virei para ele e falei, mano, sério, mesmo que na próxima sessão você decidir que não, você vai fazer isso. E acabou. As consequências vão acontecer. Por quê? A história melhorou. Eu sou narrador já há X anos. Não interessa quantos anos, porque isso é ficar falando quanto babaca. E eu tenho uma experiência, eu tenho muita experiência. Só que assim, por melhor que eu seja, quando tem 5 ou 6 jogadores na mesa, eles pensam coisas que eu não vou pensar. E às vezes essa coisa que eu não pensei é muito melhor para a aventura. Por que eu não colocar? Ah, narrador, tal, não sei o que, eu posso que o meu personagem tem um primo que trabalha estuda no MIT e desenvolveu uma coisa assim, tem uma teoria tal, e eu olho, cara, vai se encaixar na minha aventura? Vai. Vai resolver tal problema? Vai. Beleza, você tem. Ah, mas ele não comprou a vantagem e tal, não sei o que, beleza. Na próxima hora que você tiver ponto XP, você vai comprar essa vantagem. Mas nesse momento você tem. Acabou. Ajuda a aventura? Ótimo. Incorpora. Essa é sempre a minha filosofia. Então, isso acontece muito nos meus jogos. E os meus jogadores costumeiros já sabem disso. Aí acontece também o inverso. Quando eles chegam e falam, eu posso, e eu falo não, por causa da minha política, eles já sabem que tem um bom motivo por trás disso. Então se eu falei não, opa, é porque é importante que isso não aconteça. Então ele não se sente sacaneado. Já me deixou. Não, e se ele não deixou, tem um motivo. Então vamos aguardar o que vai ser revelado lá pra frente. Você diria que você, independente da mesa, se diverte, independente da mesa, você se diverte mais quando você tem que improvisar a aventura ou quando ela segue o caminho que você já planejou? Quando improviso é melhor. Eu acho mais emocionante. Porque eu uso muito a aventura pronta, não tenho problema com isso, mas as aventuras prontas eu tenho aquela premissa básica. Então a famosa introdução. Eu uso a introdução e acabo usando o NPC, porque eu sou muito preguiçoso para fazer NPC. Eu tenho esse efeito. Eu tenho preguiça de fazer NPCs, então os NPCs estão prontos, eu olho assim e falo, não, ele não tem essa perícia, ele tem essa habilidade, eu quero que ele tenha isso aqui, blá, 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 blá. Aí quando os jogadores entram com uma ideia diferente, eu falo, opa, é o que eu respondi para ele. Isso é legal, isso é diferente. Agora, como que esse cara que eu tenho aqui vai reagir quanto a isso? Ele vai reagir dessa forma. O que os jogadores não sabem é que esse cara responde para um outro cara que vai reagir de forma diferente. Aí eu tenho que improvisar todas essas situações do mesmo jeito, como que o meio ambiente, o cenário, a sociedade e tudo mais vai reagir daquele forma. Então eu gosto muito disso. É um exercício de criação muito forte. Então eu uso direto. Eu prefiro do que aquela aventurinhazinha mediana que vai na direção, porque me dá a impressão que os jogadores não estão participando, eles estão seguindo. Coisa como, por exemplo, um NPC que você tem que introduzir pra party, e aí, por algum motivo, alguns jogadores acabam não indo com a cara daquele NPC, e aí aquilo você já começa a pensar em transformar aquela indiferença de um jogador com o NPC em alguma coisa maior. Sétimo Mar tem uma campanha pronta que tinha um personagem que era um mordomo. O personagem era tão blá que ele não tinha nem imagem. Certo? Ele tinha até ficha, mas não tinha nem imagem, porque o jogo não achava importante. Os jogadores cismaram que o cara é o vilão da história. Acabou, ele é o vilão da história. E eu com vontade de falar, gente, ele não tem nem imagem, ele não tem nem desenho dele. Ah não, porque esse cara, não sei o que, blá, blá, blá. O resultado é que ele não foi vilão, mas o personagem cresceu tanto de valor, ele desenvolveu tanto por causa do quanto os personagens, os jogadores
prestava atenção nele, que eu usei essa expectativa. Ok, eles vão ficar prestando atenção no Fausen, se eu não me lembro o nome. No Fausen, então eu vou fazer o Fausen crescer. Só que ele cresceu para um lado que eles não esperavam. Numa outra campanha de storyteller que eu fiz, uma das primeiras, acho que foi a primeira campanha da minha vida que eu fiz, era storyteller e eu falava para os caras, não tem vampiros. Não tem vampiros nesse cenário, não tem vampiros, não tem vampiros. É só storyteller. Não tem vampiros. Vocês estão atrás de serial killer. Beleza. O que vocês estão fazendo na boate? Estou olhando para ver se tem alguém muito branco aqui. Cara, é uma boate. Então, tem vários caras que não vão pra praia aqui, sabe? Só estão na boate e tal. Eu toco para ver se ele é frio. Você entendeu que não tem vampiros? Eu desisti na metade do negócio e coloquei meia dúzia de vampiros na plateia. Então, sim, acontece. Alguém tem mais alguma pergunta? Então agora eu vou te fazer uma pergunta que é mais genérica, assim, né? Todo mundo deve te fazer essa pergunta, que é de onde você tira inspiração, né? Para a criação de um cenário, uma campanha, se é algum filme, algum livro, algum autor que você gosta muito, algum mestre de RPG que você admira, e um pouquinho do que você gosta da nossa cultura, né? Nossa cultura nerd, que tá aí agora, no momento, tá em alta, já esteve muito em baixa, a gente sabe disso. O que você aplica na hora de fazer um cenário, uma campanha, daquilo que você assiste no dia a dia, série, filme, livro, quadrinho? Eu coloco tudo. Não tenho dúvida. Eu gosto eu tenho meus jogos pessoais favoritos não são muito mainstream, né? Então, agora tudo bem, Sétimo Mar e Lendas dos Cinco Anéis saíram em português, mas eu mestrava muito eles quando não estavam em português. Eu gosto, meu cenário favorito é Deadlands, agora também tem em português, antes não tinha. E eu pego elementos de outros fandoms. Então, por exemplo, em Deadlands eu já coloquei personagens da DC. Eu coloquei personagens da DC. Tô com uma campanha de Spycraft, que é um cenário de espionagem, e eu já coloquei personagens de outros filmes de espionagem, inclusive uma série antiga que acho que ninguém aqui deve conhecer, porque todo mundo aqui é mais novo que eu, pelo jeito, que é o Agente 86. Uma série antiga dos anos 60. Então, o Maxwell Smart era o Q. O especialista em gadgets era o Maxwell Smart. Aí os personagens ficavam assim, mas esse cara... Ele falava, esqueçam, isso é uma coisa que eu fiz no meu passado. Não vamos falar disso. Entendeu? Essa era a ideia do jogo. Apesar da série o pessoal não conhecer, teve um filme, né? Teve um filme que não fez O tanto pessoal deve ter sucesso, conhecido tá? por causa disso, mas a série é... Mas o Max era um personagem que eu queria colocar, acabou não dando muito certo, porque ele acabou não entrando. Mas eu me inspiro em Senhor dos Anéis, eu me inspiro em Marvel e DC para ver determinadas coisas. Eu adoro muito jogos de espionagem, eu sou um veterano de western, de co-op. Então, onde eu achar que tem um bom... Eu tenho uma outra coisa que eu faço na oficina chamada Caderno Mágico. O que é o Caderno Mágico? Eu assisto um filme e eu gosto de um personagem. Sei lá, vou assistir o Rogue One. Agora esqueci o nome completamente do monge cego lá. Então, eu olho assim e falo, cara, esse cara... Do Rogue One. Tem um Force User, usuário da força, que é cego. Ele enxerga pela força, na verdade. O cara do bastão lá, o artista marcial. Então, eu pego esse cara, nossa, esse cara ia ficar muito louco, tal, não sei o quê, e eu faço umas notações, coloco em geral na minha caixa de e-mails. O meu caderno mágico é a minha caixa de e-mails. Eu tenho os e-mails lá que eu deixo tudo em aberto, no rascunho, e coloco esses caras lá. Aí, uma hora que eu preciso de um NPC de tal jeito, eu vou procurar uma coisa lá e falo, putz, esse cara vai funcionar. Aí eu pego ele e coloco numa aventura de espionagem. Aí eu fico pensando no Boromir. Putz, do jeito que o Boromir morreu, tal, não sei o quê. Isso aí funciona. Se eu colocasse ele numa aventura de western, só que agora o Boromir é um ranger e não sei o que e tal. Pega essa ideia e joga na minha caixa de e-mail. Uma hora que eu vou fazer uma aventura de Deadlands, eu vou procurar na minha caixa de e-mail, meu e-mail de Deadlands
e ver os personagens e isso, Boromir não funciona aqui. Então isso eu faço atualmente bastante. Às vezes fica tão diferente que as pessoas não percebem. Às vezes fica tão evidente que fica até caricato. Mas eu não há nenhuma acesso, nenhuma fonte de cultura popular, cultura pop que eu não use não. Se eu gostei do cara, vou jogar em alguma coisa. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode falar. Você tem algum problema quando os jogadores também fazem isso? Quando, por exemplo, o jogador às vezes deixa muito claro que ele fez um personagem inspirado em... Não. Ano passado, muito no passado, eu tinha um jogador que ele fazia o mesmo personagem em todos os cenários. Aí era o mesmo personagem, e era um... Não sei se quem assistiu, eu não assisti, tá bom? Mas eu sei que existe. Tem um anime chamado Vampire Hunter D. Então, tem um personagem, não sei se é a pessoa principal que usa aquele chapelão. Então, o personagem dele era ele. Só que ele tinha um nome em japonês que eu não lembro o que era, que não era o nome do personagem do anime, mas tinha um significado X lá. E ele usava aquela imagem em jogo de D&D, em jogo de espionagem, em western. E ele falou, não, mas não sei o que, não. Caçador de vampiros. Mas não vampiro da Transilvânia, vampiro à máscara. Ele fazia sempre um personagem. Tá bom, cara, se diverte aí. Mas sabe, as pessoas vão achar estranho você entrando numa boate com aquele chapelão e aquela espada nas costas, tá? Só fica sabendo que vai ter consequências esse problema. Bem que é isso policial. Então, a não ser que eu veja algo que a intenção é zoar com a aventura, aí eu vou zoar com o jogador. Na aventura eu vou zoar com o jogador, porque ele está tentando zoar comigo. E quando você está zoando com o narrador, você também está zoando com os seus colegas. Porque o pessoal que está sentando na mesa ele quer se divertir. Se você vai fazer uma coisa para zoar com o jogo, vai prejudicar a diversão dos outros também. Aí eu zoo com o cara. Mas eu também de um jeito que ele vai entender e falar, beleza, vamos voltar pro jogo agora e tal. Mas em geral, cara, muito raro eu ter um problema desse. Muito raro. E aí, essa é sempre a minha premissa. Vamos conversar com o cara e encaixar. Ok, você vai ser esse caçador, tá bom. Você não vai entrar com a espada na boate, ok? Por favor, beleza? Tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Jaime, muito obrigada pela presença. Gente, palmas para o Jaime. Muito obrigada pela presença.